Vamos estar dando início então, mais um culto da fé, né? Vou estar deixando uma palavra aqui antes de iniciar com os louvores, que fica em 1 Pedro, a partir do versículo 8. Diz assim: embora nunca o tenha visto, mas o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Amém? Esse versículo fala, né, de Jesus, que mesmo que não conseguimos enxergar Ele, mas nós temos fé que Ele está conosco. Amém? Vamos para os louvores. Quem souber, cante aí com sua família. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu
leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. E eu quero muito mais de ti, menos de mim. Anseio muito mais de ti e menos de mim. Preciso muito mais de ti. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, me leva, me leva, me leva aos oprimidos. E eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. E eu quero muito mais de ti, menos de mim. Anseio muito mais de ti, menos de nós. Preciso muito mais de ti. Oh, eu quero muito mais de ti. Anseio muito mais de ti, menos de mim. Preciso muito mais de ti. Oh, eu quero
mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Você está dando uma breve pausa e volta com a palavra com o pastor Giovanni. Até mais. Amém, igreja. Vamos agora entrar no momento da palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer uma breve oração para entrarmos no momento da palavra. Então, você aí no seu lar, feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor e vamos falar com o Pai. Amém? Senhor Altíssimo Deus e Pai Soberano, aqui, Senhor, mais uma vez chegamos em Tua presença, Pai, nesta noite, neste momento, Deus. Queremos primeiramente Te agradecer, Pai, por Tua graça, por Tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos permitir mais uma vez estar aqui, Pai, e compartilhar deste momento, deste alimento para as nossas almas. Eu Te peço, Senhor amado, usa minha vida neste momento para falar com a Tua igreja, para falar com o Teu povo, para falar com cada um desses, ó Pai, que está aqui nos assistindo neste momento, Deus, para que eles venham ter suas vidas edificadas em Tua presença, Pai, para que eles venham ouvir, Pai amado, Deus querido, e crescer mais na Tua graça, Senhor amado, Deus Santo de Israel. Fala com cada um aqui presente nesta noite, Deus, e os abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Assim eu oro e Te peço, Pai, mas já Te agradeço também, pois creio que o Senhor tem sempre o melhor preparado para nós. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. E graças Te dou, Pai. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos lá, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 18 de Gênesis. Amém? Nós vamos abrir em Gênesis 18. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. Amém? Abra aí sua Bíblia comigo em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E vamos abrir no capítulo de número 18. Gênesis capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9. É até um texto bem conhecido, ou melhor, é uma história bem conhecida, né? De todos nós. Aleluias. Que o Senhor me pediu para estar, né? Me ordenou a trazer aqui hoje e compartilhar com a sua igreja. Amém? Gênesis capítulo 18, e a palavra do Senhor diz assim, ó. A partir do versículo 9. Disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Isso aqui são os anjos do Senhor, né, quando o Senhor aparece a Abraão. E ele disse, ei-la aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, na verdade, darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Só até aqui, igreja. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é uma palavra que vem nos falar, né? Que é bem conhecida a história de Abraão e Sara, que ambos já eram bem velhinhos já,
quando receberam a promessa de Deus do seu filho, quando receberam a promessa de Deus da sua herança, digamos assim. Quando Deus chega para Abraão a primeira vez para falar com ele da promessa que Deus tinha sobre a sua vida, que ele seria um pai de nações, um pai de multidões, e que reis sairiam do ventre de Sara, Abraão tinha ali 86 anos. Ele tinha por volta dos 86 anos de idade, quando Deus chama Abraão para ter essa conversa e revela os planos dele através da vida de Abraão. Naquela ocasião, no entanto, quando Deus fala isso, Abraão ele não entende por completo o plano e o querer de Deus, assim como ele e sua mulher Sara. Sendo Sara estéril, não podendo gerar filhos, Abraão, ele, quando tem essa conversa com Deus da primeira vez, ele fala isso com Deus, que ele era um homem velho, que ele era abençoado em todas as coisas, mas que ele não tinha filho nenhum, e que o herdeiro dele, o herdeiro, digamos assim, de tudo aquilo que Deus havia dado a ele, seria um mordomo da sua casa. Mas Deus vira para Abraão e fala que não seria um empregado, que não seria um servo dele que estaria herdando a promessa de Deus na vida dele, mas sim um filho vindo diretamente dele. Deus diz que seria um filho gerado, que sairia das suas entranhas, ou seja, um filho de sangue de Abraão, um filho que de fato seria gerado por ele. Naquela ocasião, sendo Sara já bem avançada em idade, já tendo cessado, como diz a Bíblia, o costume das mulheres, ou seja, ela já não menstruava mais, já não tinha o ciclo, da sua menstruação, o que gerava que ela não poderia mais engravidar. Já antes disso, ela já não tinha conseguido. Durante a sua juventude, durante o período da sua vida, ela já não conseguia engravidar por ser estéril. E agora, ainda mais, chegando nesse momento da sua idade, ficaria muito mais difícil para eles alcançarem, digamos assim, essa promessa de Deus. Mas naquele momento, quando Deus faz essa promessa, Abraão com 86 anos, e Sara devia ter por volta de 76, 77, porque eles tinham uma diferença de cerca de 10 anos de idade. Naquela ocasião, quando Deus faz essa promessa, Abraão entende que seria um filho dele. Não seria um empregado, não seria um escravo, um servo, mas seria um filho dele mesmo. Mas como ele conseguiria gerar um filho sendo sua esposa estéril? É aí que começa a grande saga, digamos assim, a grande história de Abraão e Sara com relação a seu filho e a promessa de Deus. Naquele momento, ambos não entendem e não compreendem a grandeza e o poder de Deus para operar e realizar coisas que ninguém jamais conseguiria. Para ir além de qualquer obstáculo, ir além de qualquer barreira que impede as pessoas normalmente de alcançarem alguma coisa. Naquele momento, Abraão e Sara estavam tentando entender e tentando encontrar uma forma de como Deus iria realizar aquela promessa. E aí entra um erro muito comum, às vezes, na nossa própria vida, que é de tentar encontrar uma forma lógica e racional para as coisas que Deus quer operar em nós. Amém? Muitas vezes nós queremos entender, digamos assim, como as coisas acontecem no sobrenatural e no milagre de Deus. Às vezes nós tentamos entender, queremos encontrar razões, queremos encontrar meios para o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Às vezes, nós estamos tentando encontrar uma forma, digamos assim, para que o milagre de Deus venha acontecer. Mas o milagre de Deus acontecer não depende de nós encontrarmos o caminho para que ele aconteça. Não depende de nós encontrarmos os meios para que o milagre venha a surgir em nossas vidas. O milagre de Deus, ele não precisa de nada para acontecer. A Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que nunca existiu. Naquela ocasião, Abraão e Sara, eles estavam nesse dilema, tentando encontrar um meio, um caminho para o milagre de Deus acontecer na vida deles.
Eles estavam tentando encontrar um meio para que para que Abraão pudesse herdar essa promessa e ser um pai de nações e um pai de multidões. Eles chegam à conclusão que com Sara não daria certo. Então eles tentam de uma outra forma, com a escrava Agar. Então Sara pega a sua escrava, entrega nas mãos de Abraão e fala assim: tenha um filho através da minha escrava. Tenha um filho meu através dela, porque eu não posso. Eu não posso realizar a promessa de Deus. Só que o que nós não entendemos é que não somos nós quem realiza a promessa. Não somos nós quem realiza a bênção. Não somos nós quem realiza o milagre. É Deus. É Deus que opera, é Deus que trabalha, é Deus que trata, é Deus que cura, é Deus que faz. Cabe a nós apenas crer no impossível se realizando. Nesse momento, eles não entendiam como Deus iria operar. E por isso eles ficaram perdidos e tomaram as suas atitudes, as suas decisões e tentaram encontrar o seu próprio caminho para a cura do seu problema. Para resolver ali aquilo que eles precisavam, aquilo que eles necessitavam. Pois sua mulher era estéril. Sua mulher não poderia ter filhos. E o interessante é que Agar é engravida, ela tem um filho de Abraão, e quando isso acontece, a escrava começa a se achar mais importante do que a senhora. A Bíblia diz que Agar começa a menosprezar Sara, porque ela podia ter filhos, mas Sara não. Então Sara, naquele momento, ela fica com raiva de Agar. Mas isso passa muito tempo, passa a história, Agar vai embora, Agar volta, e elas começam, digamos, continuam vivendo. E depois de muito tempo, quando Abraão já estava por volta dos seus 99 anos, Sara com 90 anos de idade, Ismael, nessa ocasião, o filho da escrava, já estava com 13 anos de idade. Nessa ocasião, Deus torna a aparecer a Abraão. E quando Deus aparece a Abraão, que é nessa situação que nós acabamos de ler aqui, Abraão convida o Senhor para a sua tenda, e é quando Deus fala que o filho da promessa que ele tinha com Abraão, a promessa que ele havia feito 14 anos atrás a Abraão, não iria se cumprir com o filho da escrava, mas sim com o filho da livre. Deus fala para Abraão que a promessa que Deus tinha não era simplesmente uma promessa para que Abraão tivesse um filho e esse filho viesse a herdar todas as coisas. Não, mas que Abraão e Sara gerassem uma nova nação. Uma nação do meio do povo que Deus escolheu. Do meio do povo que Deus separou e preparou para si. E às vezes a gente fica nesse dilema, como Sara esteve. E tentamos encontrar um meio para as coisas acontecerem, um meio para que o sobrenatural de Deus se manifeste. Mas essa responsabilidade não é nossa. Aqui, nessa passagem que nós acabamos de ler, é interessante que quando o anjo do Senhor, quando Deus, digamos assim, propriamente dito, está ali conversando com Abraão, ele pergunta: onde está Sara? Deus sabia onde ele estava. Mas Deus apenas queria situar Sara naquela situação ali. Deus apenas queria que Sara soubesse, que ela entendesse que Deus tinha ciência de quem ela era e de onde ela estava. Naquela ocasião, enquanto Deus conversava com Abraão, Sara estava parada do lado de fora da porta. Talvez esperando para atenderem alguma coisa ou alguma necessidade, caso precisasse de alguma coisa, pois eles estavam comendo ali aquilo que havia sido preparado para eles. Então Sara talvez estivesse ali aguardando para fazer algo que precisasse. E Sara estando ali, e Deus conversando com Abraão, falando sobre o futuro, Deus ele fala mais uma vez da promessa que Deus tinha, que ele havia feito para Abraão 14 anos atrás. E Deus fala que quem teria o filho da promessa não era Agar, mas sim Sara. Naquele momento, Sara, ouvindo isso, a Bíblia diz que ela riu dentro de si.
Ou seja, naquele momento ela achou graça. Ela achou aquilo engraçado. Ela pensou consigo, porventura poderia eu, já na idade de 90 anos, dar à luz a um filho, uma criança? Sendo que nem mesmo os costumes das mulheres, nem mesmo o ciclo da mulher eu tenho mais. E ela achou engraçado. Quando a Bíblia diz que riu-se dentro de si, é que quando a pessoa acha graça dentro de si. Quando ela acha graça de alguma coisa, quando ela acha que aquilo que foi dito, para ela não faz muito sentido. Sabe, quando alguém diz alguma coisa para você e você fala assim, como assim? E você acha aquilo engraçado por parecer muitas vezes absurdo, e você acaba rindo daquela situação. Foi o que aconteceu com Sara. Sara não estava entendendo como seria possível aquilo, pois o filho de Abraão já havia nascido, que era Ismael. Ela não entendia que a promessa de Deus era para Abraão e sua família. Ela girava em torno da família de Abraão, e não somente de Abraão e da escrava. O filho era da livre e não da serva. Mas havia um impedimento nisso tudo. Tanto a idade, como o fato de Sara ser estéril e ela já não poder mais ter filhos. Mas quem disse que para Deus existe algum impedimento em algum momento? Os impedimentos são para nós, igreja. Os impedimentos são sobre nossa vida. São sobre aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós acreditamos. Os impedimentos existem para nós e não para Deus. Talvez na sua vida você esteja vivendo um momento de impedimento. Um momento em que você olha e você sabe que Deus tem algo para a sua vida, mas você não consegue saber como aquilo vai acontecer. Talvez você esteja olhando a situação e fala assim, mas não tem como isso acontecer. Isso é impossível de acontecer. Nós estamos aqui vendo um caso do impossível. E quantas outras vezes na Bíblia ela já não nos citou, já não nos mostrou o impossível de Deus acontecendo? Uma mulher de 90 anos tornando a ser estéril. Ou melhor, tornando não, ficando estéril pela primeira vez na sua vida, com 90 anos. Pois Sara passou toda a sua vida sem nunca poder gerar filhos. E com 90 anos de idade, ela foi curada da sua esterilidade e teve o seu primeiro filho. É interessante que quando esse texto aqui, quando nós lemos ele, né? É interessante que o Senhor, ele diz assim, no 13, né? Depois que a Sara ri, ele diz assim, por que riu Sara, dizendo, na verdade darei à luz ainda, havendo já envelhecido? Aí ele diz aqui no 14 a seguinte frase, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa que Deus não pudesse fazer? Era isso que ele estava dizendo. Muitas vezes, do nosso ponto de vista, como era o ponto de vista de Sara, a sua esterilidade era uma barreira que não poderia ser superada. Era algo que jamais iria permitir que a promessa de Deus se cumprisse. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem algo a realizar, não importa quais são os impedimentos que eles existam no caminho. Deus simplesmente passa por cima de todos eles. Não existe coisa grande demais diante de Deus. Não existe impedimento diante do Senhor. Não existe barreira, não existe nada que consiga parar ou deter o poder do Senhor Deus. E é isso que nós precisamos entender. Hoje é a quarta-feira da fé e nós estamos aqui para falar do impossível de Deus. Nós estamos aqui para falar dos milagres que Deus opera. Nós estamos aqui para falar daquilo que nós não entendemos, mas que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Talvez você esteja passando nesse momento por algo que você acredite ser impossível de ser resolvido. Uma doença que não tenha cura, uma causa que pareça perdida,
algo que não pode ser resolvido de maneira alguma. Mas isso não pode ser resolvido por você. Não pode ser encontrada uma solução por nós. Mas, como Deus disse, existe alguma coisa difícil para o Senhor? Existe algo grande demais para ser realizado pelas mãos de Deus? Não existe, igreja. Basta apenas nós crermos, basta apenas nós confiarmos naquilo que o Senhor Deus tem prometido para as nossas vidas. Quando nós cremos e confiamos no Senhor, não importa o quão impossível pareça diante dos nossos olhos, as promessas de Deus, a cura de Deus, o milagre do Senhor, ele se realiza nas nossas vidas. Mas quando nós tentamos encontrar meios e caminhos, acontece como aconteceu com Sara e Abraão. Uma promessa de 16 anos atrás, 14 anos. Uma promessa que Deus havia feito 14 anos atrás, 14 anos antes, só foi se cumprir naquele momento, porque foi exatamente o momento que eles deixaram Deus agir plenamente. Que eles não tentaram encontrar um caminho para o milagre. E às vezes nós tentamos encontrar caminhos para os milagres. Tentamos encontrar motivos para que eles venham se realizar. Quando alguém revela algo para a sua vida, quando alguém entrega uma profecia, quando Deus envia um profeta para entregar uma profecia na sua vida, e você fica tentando encontrar os meios através dos quais Deus vai operar aquele milagre. Você fica tentando encontrar o caminho pelo qual Deus vai te trazer o milagre, mas isso não compete a você encontrar. Isso depende apenas de Deus. A você cabe crer, confiar, esperar em Deus, a promessa se cumprir na sua vida. Então, se hoje você está vivendo esse momento na sua vida, se hoje você está vivendo um momento onde a promessa de Deus não tem caminhos para chegar, o milagre de Deus não tem meios para se cumprir, a cura do Senhor parece inalcançável diante da sua vida, eu quero te convidar a crer no Senhor. Simplesmente crer. Simplesmente acreditar. Simplesmente esperar. Porque os milagres eles estão aqui em toda a Bíblia. Em toda a história do povo de Deus, nos dias de hoje ainda acontecem milagres onde o Senhor opera e do meio do nada, Ele faz surgir aquilo que nós precisamos. Então eu quero te convidar essa noite a renovar a sua fé no Senhor. A renovar a sua fé no impossível, no inacreditável, naquilo que não pode ser realizado. Para que você venha ver o cumprimento da bênção de Deus, do milagre de Deus, da cura de Deus na sua vida, assim como Sara e Abraão viram na vida deles. E hoje, se nós estamos aqui desfrutando deste momento, foi porque Deus, através de Abraão e Sara, escolheram para si um povo e iniciaram ali o plano de salvação da humanidade. Vieram Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos, Davi, da descendência de Davi, como a Bíblia diz, veio uma mulher, Maria, que teve um filho chamado Jesus, que na verdade era o próprio Deus encarnado na terra, que morreu para nos resgatar. Tudo isso fazia parte dos planos do Senhor. Tudo isso fazia parte do querer de Deus para nos salvar e nos resgatar. Os planos de Deus estão sempre cheios de impossíveis milagres e maravilhas. Basta apenas nós crermos e confiarmos no Senhor, que no tempo certo, as promessas, as bênçãos, as curas e os milagres, eles alcançam as nossas vidas. Eu quero nessa noite fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. Você que está enfrentando um momento de dificuldade, você que está enfrentando uma enfermidade, você que está precisando da cura e do milagre do Senhor, eu quero te convidar neste momento a entrar nessa atmosfera de Deus, onde o milagre ele pode sim se realizar, onde a cura pode chegar, onde o impossível pode acontecer, porque ele não depende de mim, não depende de você, ele depende de Deus.
ele não depende dos nossos diplomas, não depende da nossa faculdade, não depende do nosso emprego, não depende da nossa conta bancária, ele depende de Deus e da fé que nós temos no mover do Senhor. Então eu convido você neste momento a colocar a sua fé no máximo, a romper com todas as barreiras, esquecer que existe a palavra impossível no dicionário humano e simplesmente crer no impossível se realizando. Porque se Deus prometeu, não vai acontecer, já aconteceu. Nós só precisamos esperar chegar. Vamos orar nesse momento, igreja? Eu quero te pedir agora, coloque a mão sobre seu coração, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Se existe alguém que está enfermo neste momento, eu quero que você coloque a mão sobre ele, quero que você pense nele neste momento, leve seus pensamentos até lá, leve sua fé até lá. Não importa quantos quilômetros de distância você está nessa pessoa, a distância existe para você, não para Deus. Deus está em todos os lugares. Deus consegue alcançar qualquer pessoa. E eu quero que você pense agora neste impossível, nesta cura, neste milagre que você precisa na sua vida, que você precisa na vida de alguém. Eu quero que você pense agora. Foque seus pensamentos na sua causa, na sua oração, na sua necessidade. E vamos orar a Deus. Senhor, meu Pai eterno e Deus querido, soberano Criador dos céus, da terra e de tudo que mais há. Senhor, nós entramos em Tua presença neste momento através desta oração, Pai, para entregar aos Teus pés mais uma vez as nossas causas, as nossas necessidades, o milagre que nós ansiamos e buscamos e que nós não podemos alcançar, ó Pai. Pois para nós é grande demais para ser realizado. Para nós é algo maravilhoso demais para ser feito por nossas próprias mãos, ó Deus. Pois existem barreiras e impedimentos, existem coisas que impossibilitam, Senhor, de que nós venhamos a alcançar, ó Pai amado, Deus querido. Mas nós sabemos e cremos, ó Pai, que diante das Tuas mãos, Senhor, meu Deus e Pai querido, todos os nós, todas as amarrações, todas as portas se abrem, Senhor, diante da Tua face, Deus. Nós sabemos que não existe impossível diante do Senhor e do Teu nome. Não existe nada que a Tua autoridade não possa realizar e fazer, ó Pai. E é nesta fé, é nesta crença, é nesta esperança, Deus, que neste momento entregamos em Tuas mãos a nossa necessidade, Pai. Eu te peço, Senhor amado e Deus querido, eu te peço a cura sobre os enfermos, ó Deus. Que toda doença, Pai amado e Deus querido, da carne, que toda doença espiritual, que toda seta e enfermidade maligna lançada sobre a vida do Teu povo e da Tua igreja, que tudo aquilo que vem trazer, ó Pai amado e Deus querido, dor, sofrimento, angústia, Pai amado, não somente na carne, Deus, mas também na alma, no espírito do Teu povo, Pai. Eu venho te pedir agora, Senhor amado, o Teu toque, Senhor, sobre nossas vidas. O Teu toque sobre aquele que necessita. O Teu toque sobre aquele que precisa, Pai amado, ser levantado, ser restaurado, ser restituído, Deus. Pai amado, Deus Santo de Israel, se é esterilidade como foi com Sara, Deus, eu te peço, abre a madre, Deus. Se é no coração, Pai, eu te peço, restaura esse coração, renova esse coração, dá um batimento novo, Pai. Toca, Senhor, na medula, toca nos ossos, na espinha, Senhor, meu Deus, e põe tudo no lugar novamente, Deus. Entra com o Teu óleo, Pai amado, com o Teu renovo, Pai amado, na carne, toca na corrente sanguínea, toca nos pulmões, Senhor, meu Deus. Toca, Pai amado, em cada membro agora do corpo da Tua igreja, Senhor, meu Pai, Deus querido. E vem trazer, Senhor, a Tua cura, Pai. Vem trazer o Teu milagre. Vem trazer o Teu sobrenatural, Pai. Se é na alma, Senhor, se é na mente, Deus, onde o inimigo tem operado, onde as angústias têm tocado e têm tomado, Pai amado e Deus querido, posse da vida da Tua igreja, eu agora te peço, Senhor, na Tua autoridade, que seja repreendido, Senhor, meu Deus. Que haja libertação, que haja refrigério, que haja renovo, Senhor amado, na mente, Senhor, da Tua igreja, Pai. Para que ela possa desfrutar da Tua presença.
Que nós, ó Pai amado e Deus querido, venhamos deixar de lado toda angústia, toda inquietação, Senhor, toda depressão, a síndrome do pânico, tudo aquilo que vem, Senhor, para nos roubar da Tua presença e nos fazer, ó Pai amado, ficar cegos para o Senhor, surdos para a Tua voz, ó Pai. Eu te peço agora, Deus. Opera, Senhor, no sobrenatural, Deus. Toca, Senhor, na alma, Senhor amado e Deus querido. Vai lá na divisão, Senhor, da medula, dos ossos, da alma e do espírito, Deus. E faz a transformação na vida da Tua igreja. Assim, Senhor, eu te peço, Deus. Assim, Senhor, eu profetizo, Pai. Assim, Senhor, eu creio, meu Deus e Pai querido, que o Senhor pode operar mais do que nós ansiamos, mais do que nós acreditamos, mais do que nós entendemos, Senhor Jesus. Opera, Senhor amado e Deus querido. Repreende, Senhor, toda enfermidade. Repreende, Senhor, toda seta maligna. Desfaz todo o laço do Satanás, Senhor, sobre essas vidas, sobre essas famílias. E traz a cura, a libertação e o milagre sobre a Tua igreja e sobre o povo que crê no Teu nome, Pai. Assim, Senhor amado e Deus querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro e profetizo a vitória, Senhor, da Sua igreja, para a honra, para a glória, para a exaltação e louvor do Teu santo nome. Que o impossível se realize, se cumpra e se manifeste em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro e te agradeço, Pai. Amém. E glórias ao Senhor. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida. Que Deus tenha falado com você profundamente nessa noite. Que Deus tenha revelado mais uma vez, tenha aberto os teus olhos mais uma vez, para entender que o impossível só existe para nós e não para Deus. Então vamos ficando por aqui. Guarde essa palavra bem firme dentro do seu coração. Guarde mesmo. E creia que Deus tem promessas para a sua vida a realizar. Não importa se existem barreiras, se existem muralhas, se existem impedimentos. Deus passa por cima de todas as coisas. Lembra que na vida de Sara e de Abraão foi Deus quem disse? Se Deus disse algo na sua vida, apenas creia. Se Deus prometeu algo para você, apenas confie e guarde firme essa promessa no seu coração. Pois como Deus disse aqui, no versículo 14, ao tempo determinado tornarei a ti. No tempo certo, Deus vai voltar e vai cumprir a promessa dele. Vai trazer a cura, o milagre, a libertação, a salvação na sua vida, na vida daqueles que necessitam. Basta apenas você crer. Pois, como Jesus mesmo disse, tudo é possível àquele que crê. Amém? Então vamos ficando por aqui. Que Deus tenha falado com o seu coração. E agora, vamos receber a bênção? Eu sei que essa palavra já foi abençoada. Mas é necessário, né? Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a vida daqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. Não somente hoje, mas para todo sempre. E toda a igreja diga amém. Está terminado. Em nome de Jesus. Tenham todos uma noite de quarta-feira abençoada. E nos vemos amanhã aqui na consagração, na devocional da família, às 18 horas aqui no Instagram. Tenham todos uma noite abençoada e fiquem na paz de Deus. Tchau, tchau.